ter uma rede de contatos começa por saber o que eu quero fazer. A minha rede de contatos não pode ser apenas de médicos, não pode ser apenas de advogados. A minha rede de contatos também tem que se estender a pessoas que trabalhem no ramo do meu interesse. De nada me serve ter uma rede de contatos se eu não vou dar a utilização ou a finalidade certa a esta rede. A principal dica que eu tenho para forjar relacionamentos e criar boas redes de contatos é sempre ter uma valência de 50-50 nas relações que nós vamos criar. Às vezes nós ficamos a pensar que temos uma rede de contatos muito grande, mas na verdade nós só temos informação de números e e-mails de pessoas com quem nós nunca nos comunicamos, com quem nós nunca falamos para fim nenhum. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa. O meu nome é Wilson Armando e, como vocês sabem, eu tenho moderado debates e conversas sobre temas ligados à empregabilidade e inserção laboral, sobretudo de jovens. E hoje não é uma exceção, eu estou aqui para mais uma conversa e com uma convidada especial, a Leila Septoy. Olá, Leila. Muito obrigada, Wilson, é um prazer conhecer. Parabéns pelo trabalho que tens feito com a plataforma Meu Salário e parabéns pela iniciativa de capitalizar jovens que já estejam no mercado de trabalho para inspirar e, se calhar, orientar um pouco mais jovens que ainda estejam na caminhada para inserir-se no mercado de trabalho, como empreendedores, também como trabalhadores do mundo corporativo e organizacional. Bom, eu chamo Leila Sitoy, sou natural de Maputo. Sou formada em Eletrônica e Telecomunicações e tenho uma formação posterior à minha licenciatura em Empreendedorismo e Inovação Social e acabo trabalhando muito com projetos ligados à sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, mas também sustentabilidade de desenvolvimento humanitário, que é onde tenho o maior escopo de trabalho e de experiência, desde que comecei a minha experiência profissional, depois de ter trabalhado em áreas que têm a ver com a minha formação, que é em engenharia, acabei me virando para a minha formação, para aquilo que eu mais gosto, que é trabalho com questões de desenvolvimento humanitário, ligado a desenvolvimento e inclusão tecnológica e também ao setor de desenvolvimento de comunidades em contextos de vulnerabilidade. E estou muito feliz por estar aqui. Boa. Eh, Parabéns, Leila, pelas experiências em áreas um bocadinho mais desafiadoras e parece que tem um entusiasmo quando fala sobre essas questões de desenvolvimento. Isso é gratificante. É esse tipo de jovens que nós queremos ver, jovens que têm energia e que sabem onde querem chegar e o que precisam fazer para chegar onde querem chegar. O nosso tema de hoje é como capitalizar as redes de contacto para o desenvolvimento profissional. Essa questão de desenvolvimento profissional, mercado de trabalho, é um tema ou é uma questão que normalmente suscita debates e curiosidade no seio da juventude, sobretudo para aqueles que ainda não conseguiram se integrar no mercado de trabalho. Então, daí que nos propusemos a conversar um bocadinho sobre como é que nós podemos capitalizar as nossas redes de contato para o próprio desenvolvimento profissional. Mas para isso é importante sabermos primeiro o que é isso de redes de contato e para depois podermos entender ou podermos refletir sobre como é que é possível capitalizar essas redes de contacto para o desenvolvimento profissional. A Leila, o que poderia dizer sobre redes de contactos? Muito bem. Bom, eu consigo perceber redes de contato como todos os lugares, todas as pessoas, todos os ambientes, todas as circunstâncias, situações e organizações com as quais eu interajo no meu dia a dia, seja no âmbito social, seja no âmbito acadêmico e, obviamente, mais à frente no âmbito profissional. Mas as minhas redes de contato são basicamente o conjunto de pessoas, o conjunto de organizações, plataformas que eu uso para me expor aos lugares que eu preciso estar, que eu pretendo estar, seja para criar amigos, seja para criar relações que têm a ver com outros aspectos da minha vida, também pode ser para questões amorosas,
até, mas também, principalmente, acabamos associando a rede de contatos ao âmbito profissional. Portanto, a minha rede de contatos serão todas as pessoas à minha volta, todas as plataformas à minha volta que eu vou usar para poder criar relações de significado e que tenham impacto em algum aspecto da minha vida. Boa. E tem alguma vantagem ter alguma rede de contactos na sua perspectiva? Sem dúvidas. Ter uma rede de contatos começa por saber o que eu quero fazer com estes contatos. Sim, Então, quando eu defino que quero me tornar uma modelo, por exemplo, a minha rede de contatos não pode ser apenas de médicos, não pode ser apenas de advogados. A minha rede de contatos também tem que se estender a pessoas que trabalhem no ramo do meu interesse. Portanto, tenho que começar a investigar quem são as modelos de referência que existem na praça, que é para eu me espelhar, me inspirar nestas pessoas, quem são e onde estão, quais são os eventos que eu posso frequentar para ter acesso a oportunidades de trabalho como modelo, que tipos de trabalho eu posso fazer como modelo? Posso ser modelo fotográfica de passarela, e muitas outras coisas. Então, tudo isso começa a saber o que eu quero fazer com esta rede de contatos. Senão, de nada me serve ter uma rede de contatos se eu não vou dar a utilização ou a finalidade certa a esta rede. Porque, acima de qualquer coisa, depois de ter o contato, eu tenho que dar uma finalidade. Não vale a pena ter um contato e chamar isto de uma conexão de valor se eu não vou usar para uma finalidade que tenha impacto na minha vida. boa. Então, neste caso, poderíamos assumir que é sempre bom e vantajoso ter alguma rede de contactos. Sem dúvidas, as nossas redes de contato começam dos nossos amigos, da nossa família, professores, colegas da faculdade, as pessoas mais próximas nos ambientes que nós frequentamos, e isto acaba catalisando os nossos objetivos. Então, é muito importante, sim, ter uma rede de contatos, sem dúvida. Então, se alguém não tem uma rede de contatos, principalmente para fins e objetivos claros, recomendo desde já que comece a fazer uma varredura no seu LinkedIn, no seu Facebook, WhatsApp, para ver por que tenho este contato, o que posso fazer com este contato, por que gravei este contato em primeiro lugar e daqui para frente como é que eu posso interagir com esta pessoa, não só para eu ter alguma coisa vantajosa, mas o que eu posso oferecer a esta pessoa como uma pessoa que faz parte da minha rede de contatos. Boa. Então, neste caso, nós podemos assumir, ou sim, podemos assumir que as redes de contactos, elas são boas e devem ser relevantes. É isso? Sem dúvidas. Não, eu acho que não precisamos nem assumir. É provado que as redes de contato são os espaços que mais influenciam no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. Existe um ditado que diz: diz-me com quem andas, eu direi de quem és, e um outro que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos ou nos relacionamos. E isso não se difere de uma rede de contatos. Se eu tenho uma rede de contatos, isso quer dizer que eu vou me comportar como as pessoas com quem eu me relaciono, quer dizer que eu vou ter os mesmos interesses que estas pessoas, e quer dizer que as oportunidades valiosas ou não também podem vir destas pessoas. Portanto, uma rede de contatos é muito relevante e é por isso que nós temos que ter muita atenção com quem nós nos relacionamos, quem nos espelha, quem são as nossas referências e ter isso muito claro, que é para tirarmos o melhor disso e também para podermos oferecer o melhor que nós pudermos oferecer durante essas interações. Boa. Já que comprovadamente as redes de contactos são boas e têm alguma vantagem, como é que nós podemos fazer para construir essa rede de contactos relevantes? Tanto que a Leila fez referência que não é pelo simples fato que eu tenho contato dele que esta é uma rede de contactos. Então, como é que nós podemos construir esta rede de contactos relevantes para nós, assim como para a nossa carreira? Algumas dicas? Boa. Forjar relacionamentos não é uma coisa fácil, principalmente no mundo laboral, porque muitas vezes nós acabamos forjando relacionamentos que se calhar só têm um teor de interesses
unilateral, ou seja, só estão ali na mesa os meus interesses ou o interesse da pessoa que me procurou. Então, a principal dica que eu tenho para forjar relacionamentos e criar boas redes de contactos é sempre ter uma valência de 50-50 nas relações que nós vamos criar. É sempre deixar claro que valor nós vamos trazer para aquela vida, para a vida daquela pessoa, em qualquer aspecto, e que interesse eu posso ter e o que eu posso agregar na minha vida também com a entrada desta pessoa na minha vida. Então, a primeira e principal dica é sempre trazer uma proposta de valor de 50 a 50, onde além de eu buscar alguma coisa na relação contigo, eu também trago alguma coisa para esta relação, que é para tu veres que eu não vim ter com o Wilson só porque eu preciso de emprego ou só porque eu preciso que me ajudes a preparar um PowerPoint, mas eu também posso te ajudar mesmo que não seja com algo profissional, se calhar eu posso te ajudar com dicas de bons livros. Se calhar eu tenho ótimos livros para te emprestar. Se calhar eu tenho uma ótima rede de contatos de pessoas que praticam e falam inglês. Se calhar eu posso ter contato de uma ótima agência de viagens que pode te ajudar com os teus planos de viagens para as férias. Então, qualquer coisa que possa também agregar à tua vida, à minha chegada, é muito útil. E o segundo aspecto é que as nossas relações sempre têm que ser baseadas em objetivos claros. Isto pode parecer um pouquinho frio, mas é muito importante tu teres em mente por que tu queres te relacionar com alguém. Por que eu quero me relacionar com o Wilson? Como resultado desta relação com o Wilson? E como é que nós podemos fazer estas trocas serem úteis para nós dois e serem de valor, de impacto para a nossa jornada profissional e fazer disso um pote de ouro. Então, eu acho que essas são as principais duas dicas. Então, a Leila sugere que eu delete os contactos no meu celular que não me agregam valor a princípio, ou existe um critério objetivo que eu possa usar para definir se este contato é realmente relevante para mim ou não? Bom, eu tenho o hábito particular de fazer uma limpeza no meu telemóvel de contactos e de pessoas com quem eu não falo há muito tempo. E ao fazer esta análise, eu procuro ver, em primeiro lugar, por que eu gravei o número do Wilson? Eu gravei o número do Wilson porque o Wilson é tutor de comunicação, por exemplo. Ok, então é um contacto que eu posso partilhar com mais pessoas que se calhar têm problemas em comunicar-se. Então eu não preciso necessariamente apagar o contacto do Wilson, mas eu posso usar o contacto do Wilson para me relacionar com pessoas que precisam de melhorar este aspecto da comunicação e de quem eu posso também tirar alguma coisa que eu preciso. Olha, Mônica, eu vi, reparei que tu estás com algumas dificuldades em apresentar os teus relatórios mensais. Eu tenho contato de um tutor de comunicação que eu posso te dar. Então, se tu quiseres, eu posso te apresentar a ele, ele é o Wilson. E no dia que eu precisar de alguma coisa da Mônica, eu vou me lembrar que um dia eu apresentei ela ao Wilson e assim a vida corre. Agora, eu gosto muito de fazer isso porque às vezes nós ficamos a pensar que temos uma rede de contatos muito grande, mas na verdade nós só temos informação de números e e-mails de pessoas com quem nós nunca nos comunicamos, com quem nós nunca falamos para fim nenhum. Então, eu não vou recomendar que ninguém apague contactos de ninguém, porque não quero ser responsabilizada, mas eu, por acaso, faço isso e não cai-me nada mal. É uma coisa útil e que me ajuda a rever com que pessoas eu me estou a relacionar ou de quem eu preciso contacto também. Ao ver a minha lista de contactos, ao ver a minha lista de LinkedIn, se calhar eu vejo que falta-me ali um Wilson, então eu depois vou e procuro o contacto do Wilson. Então é bom sempre fazer estas análises para ver quem está a mais e quem está a menos. Ok. Essa questão de, por exemplo, né, deletar os contactos, não sei o quê. Eu tenho um hábito peculiar de não deletar contactos, porque, pronto, eu acredito que as nossas visões evoluem tanto quanto nós evoluímos, os nossos objetivos mudam com o passar do tempo. Se calhar a Leila, que ontem não me ofereceria nada, ou pelo menos as áreas em que a Leila poderia me oferecer alguma coisa não eram do meu interesse ontem, pode ser que sejam amanhã. Então, Fato. este é um pressuposto básico que eu uso
para poder decidir se mantenho ou não. Então, para não Boa. ter um exercício muito grande de todas as vezes começar a procurar este inútil, depois tem que procurar porque apaguei. Pronto, já eu tento deixar tudo lá. Se calhar poderíamos definir uma forma de ter aí um equilíbrio, no sentido de, tá bem, não precisas deixar todos os contactos lá, mas se calhar existe uma forma objetiva de manter o que é relevante e de deixar para lá o que não é relevante. Até porque outro pressuposto é, epa, tem ainda muito espaço lá, todos os contactos cabem, então não Enquanto tem problema. couberem, podemos ir gravando. Exatamente, exatamente. Bom, tendo em conta a sua abordagem, que nós devemos colecionar contactos relevantes para nós e devemos ver no que as pessoas nos são úteis e como é que nós podemos ser úteis para essas pessoas. Será que seria bom, por exemplo, um jovem como eu, tentar me conectar a pessoas que aparentemente não são do meu círculo, mas elas têm coisas interessantes que eu possa precisar? Primeiro quero saber se é interessante ou não. Eu acho que é sim. Um, Felizmente, no mercado de trabalho moçambicano, nós temos muitas figuras jovens e adultas que são referência em muitas áreas e que servem como inspiração para muitos jovens. Agora, como será esta aproximação, como será esta abordagem, é que vai ditar muito o sucesso da tua interação com esta pessoa, porque nós podemos admirar muito uma Leila que hoje em dia, se calhar, é CEO de uma empresa ou que é diretora de programas de uma organização e que tem umas referências profissionais incríveis, que tem uma experiência maravilhosa com a qual eu gostaria de conversar e se calhar ter ela como mentora. E algumas abordagens podem ser de sucesso e outras não. Então eu tenho que ver como é que eu posso chegar a Leila sem abordá-la de forma constrangedora e se calhar como é que eu posso acompanhar a vida da Leila de forma a acolher o máximo dela, mas sem se calhar ter contato diário com ela, porque nem todas as pessoas com quem nós gostaríamos de interagir, nós vamos conseguir interagir por diversos motivos. Mas eu acho que não custa nada começar por seguir o LinkedIn desta pessoa, por exemplo, passar disso a comentar nos posts desta pessoa e até certo ponto procurar estar em espaços em que esta pessoa pode estar e trocar uma conversa casual com ela. Olha, Leila, eu admiro-te muito, acompanho a tua carreira há muito tempo e quando possível eu gostaria muito de tomar um café contigo e ter uma conversa contigo de impacto para a minha carreira porque eu acho que posso aprender muito contigo. E Bom, daí ir forjando uma relação, mas é um processo muito natural e orgânico que acontece e existem, felizmente, algumas plataformas hoje em dia que criam estes espaços, que promovem estes espaços de mentoria para jovens com figuras de referência a nível profissional. Então, vê a abordagem que melhor funciona para ti e, claro, reach out. A melhor coisa que podes fazer é reach out, say hi e just don't become a stalker. É a única coisa que vai te afastar dessa isso- pessoa, mas procurar. eu acho que esse é o ponto, né? Como é que eu posso fazer Uhum, isso, fazer este contacto, ficar presente, sem que uhum, necessariamente seja um stalker? é, Como é que é possível? Para não incomodar a pessoa também, porque eu sei que sim. a pessoa é relevante e normalmente essas pessoas relevantes não têm muita abertura para dar seguimento, ou uma Uhum, conversa, você tem toda hora. Se você deixa passar uma semana, a pessoa já se esqueceu, nem se lembra quem yeah. você é, mas também você precisa uh, colocar na mente dele que você existe. Mas como fazer isso? Eu acho que aqui está a cereja, né? O equilíbrio que Uhum, nós devemos ter. E então, como é que nós podemos, já indo para a nossa pergunta de ouro, como é que nós podemos efetivamente transformar essas redes de contactos que são difíceis de manter
em oportunidades para o nosso crescimento profissional. Se nós sabemos que, olha, tem um diretor X que ele é muito bom, eu gostaria que aquele fosse das minhas relações me reconhecesse. No entanto, a maior dificuldade é tentar manter este contato com ele para poder usar isso ao seu favor. Quais são as Uhum. dicas que a Leila poderia nos dar, em 2 minutos, o nosso tempo já está a ficar escasso, para Uhum. poder transformar ou capitalizar esta rede de contactos em nosso favor para o desenvolvimento profissional? Bom, a primeira dica que eu vou dar parece um pouco clichê e utópica, mas o que mais pode falar por ti no âmbito profissional para seres notado por alguém são os teus feitos, as tuas conquistas. Então, faz barulho com o teu trabalho. Se tu és ainda estagiário ou ainda estás na fase inicial da tua carreira, procura criar um bom background para ti, para poderes ter uma conversa sólida com esta pessoa. Eu estava a analisar o teu trabalho como diretor X, mas eu tive uma ideia que tem a ver com o tipo de trabalho que tu fazes, que é XPTO, e acho que pode ser implementável. O que é que tu achas? Eu gostaria de discutir isso contigo para ver a tua perspectiva, porque eu admiro muito o teu trabalho. Então, não só procurar a pessoa para dizer, eu admiro-te muito, quero muito conversar contigo, mas cria um espaço de uma conversa útil, que vai ser útil não só para ti, mas vai ser útil para ela. Ela vai ficar tipo, vai lembrar de ti. Vai tipo, um miúdo chamado Wilson que me apareceu uma vez a ter uma conversa bem nice. Então, faz barulho com o teu trabalho. O segundo aspecto é sempre procurar estar em espaços onde pode, se calhar, estar exposto a esta pessoa. Conferências, fóruns, às vezes é difícil, sim. Então, acho que a primeira opção acaba nos levando, como consequência, à segunda opção. E, por último, usar redes sociais como um bom ponto de contato para expor aquilo que tu és, para expor a tua visão, para expor os teus sonhos, as tuas ambições a nível profissional e forjar uma interação virtual saudável. E depois disso, obviamente, vai sair um café. Boa. Muito obrigado, Leila. Eu penso que, prontos, daqui vamos criar uma rede de contactos bem relevante e vamos conseguir Também manter espero. esta rede de contactos. E algum takeaway, Leila? Bom, eu sou muito grata pela rede de contatos que eu tenho e acho que a principal recomendação que eu posso deixar a todos os jovens é que eles engajem-se em espaços de voluntariado, de associativismo, em que podem criar redes de contacto valiosas que vão levar certamente para a vida e comecem a procurar criar redes de contacto não só baseados no que precisam, mas também naquilo que podem dar, porque nós às vezes nos focamos muito no que nós queremos. Queremos emprego, queremos isto, queremos isto, queremos isto, mas o que eu posso oferecer como parte também de uma rede de contatos integral de alguém? Muito obrigado, Leila, pelos inputs, pelas dicas. E muito obrigado, caros participantes e telespectadores, por nos acompanharem. Nós agora terminamos a nossa conversa e prometemos voltar com mais um tema do vosso interesse, também do nosso. E até a próxima.